Queridos irmãos e amigos, gostaria de chamar a atenção de todos nesta noite para a passagem que está no Evangelho de Lucas, no capítulo 5. Eu lerei apenas um versículo, o versículo de número 8. Abra comigo no Evangelho de Lucas, em sua cópia, página 1106, o terceiro dos Evangelhos, no capítulo de número 5, versículo de número 8, estas palavras de Lucas pelo Espírito. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Nosso título nesta noite é o conflito na alma que deseja salvação. O conflito que se levanta, que ocorre na alma de uma pessoa que realmente deseja o perdão, a reconciliação com Deus e a certeza de vida eterna. Bem, eu lhe darei o contexto aqui. É o início do ministério do Senhor Jesus Cristo. Ele está chamando os primeiros discípulos que futuramente se tornarão apóstolos. Nós lemos no versículo 1 do capítulo 5 que o Senhor estava à beira do lago de Genezaré, que é um outro nome para o lago da Galileia, da posição de Genezaré para o lago. E ali havia uma multidão que o ouvia e ele ensinava. A multidão vinha em direção a ele, o encurralando, assim por dizer, rente às águas. E ele não tinha exatamente para onde ir, e então, vendo dois barcos juntos à praia do lago, e os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando a rede, e entrando num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra. Ele entra no barco de Simão, isto é, Pedro, e pede que Simão o puxe um pouco da beira para a água. A plateia, aquela multidão imensa, estaria na beira, na terra firme, acompanhando, não entraria na água, o Senhor estaria no barco. Ele se assenta como mestre, então ele começa a ensinar aquela multidão. E ensinava do barco a multidão. Versículo 4. E quando acabou de falar, disse a Simão, isto é, Pedro: faze-te ao mar, isto é, vá ao mar alto, para o meio do lago, e lançai as vossas redes para pescar. A multidão talvez se distancie. O Senhor diz ao pescador Simão que siga para o meio do lago, é chamado aqui de mar, porque era um apelido para aquele lago, por tão imenso, tão grande que era, e que ele deveria, junto com seus companheiros, sócios, porque tinha uma empresa de pescaria, ele, seu irmão André, também Tiago e o seu irmão João, irem mais para o meio do mar, do lago da Galileia, lançar as suas tarrafas, as suas redes para pescar. E diante deste comando do Senhor Jesus Cristo, Simão, no versículo 5, que era um pescador experiente, disse-lhe: Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos. Pedro sabia muito bem que o melhor horário para se pescar naquele lago era à noite. Este era o momento. E eles passaram toda a noite pescando, já é cedo pela manhã, eles estão lavando suas redes à beira, e ali o Senhor Jesus Cristo se apresenta. Ele sabia muito bem porque ele era um pescador experiente, ele era dono de um negócio de pescaria. E assim, junto com seus sócios, eles tinham passado, como de costume, toda a noite naquele lado, lançando as redes para pescar, e não haviam pescado, como ele declara aqui, absolutamente nada. Mas por respeito ao Mestre, ao Senhor Jesus Cristo, ele ainda não é um discípulo do Senhor Jesus Cristo. Por respeito ao Senhor, não querendo contradizê-lo, ele diz: mas sobre a tua palavra, porque o Senhor está dizendo, lançarei a rede. E indo então em direção às áreas mais profundas daquele lago, ele lança a sua rede. E fazendo assim, versículo 6, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se ali a rede. E fizeram um sinal, isto é, Pedro e provavelmente André, aos companheiros João e Tiago, seu irmão, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar. E foram e encheram ambos os barcos de maneira tal que quase iam a pique. É uma cena muito interessante. O principal peixe pescado naquele lago era tilápia, e não é um peixe pequeno, quando ele está pronto para ser pescado. Eles não estavam em uma canoa, eles estavam em um barco que cabia os 12 apóstolos. Nós vemos eles navegando nesses barcos futuramente, não era apenas uma canoa. O Senhor diz a Pedro pessoalmente que ele deve ir e lançar a sua rede. Ele vai, provavelmente sozinho ou juntamente com seu irmão André, e ele lança uma rede. Observe o contraste do plural para o singular no versículo 4 ao versículo de número 5. E quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao mar alto e lançai as vossas redes para pescar. E respondendo Simão Pedro, disse-lhe: Mestre,
Havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra, singular, lançarei a rede. É como não querendo desrespeitar o Senhor Jesus Cristo, sabendo que não iria pescar nada, talvez pensando, o Senhor Jesus não é um pescador, ele é um homem de palavras, de feitos. Ele mora em Nazaré, que é no topo de um monte, nós moramos aqui no lago, nós nascemos aqui, mas para não desrespeitá-lo, eu vou fazer um ato simbólico. Em vez de trazer todo mundo e os barcos, um barco de um lado e um outro de outro, esticar uma rede e ir arrastando, eu vou lançar só uma rede simbolicamente para ele ver que não tem nada e voltar e respeitá-lo. E fazendo assim, respondendo, Simão Pedro disse-lhe, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sobre a tua palavra. Ele pega a rede, ele vai em direção ao mar e lança. E fazendo assim, colheram uma grande quantidade de peixes e rompia-se-lhes as redes. Imagine só se eles tivessem obedecido o Senhor Jesus Cristo e todos tivessem ido e todos tivessem lançado rede. Eles teriam peixe para o restante do mês. Há uma lição muito profunda aqui para crentes no Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, quando a nossa fé é pequena, ainda que ela seja minúscula, como um grão de mostarda, pela obediência ao Senhor Jesus Cristo, ela pode alcançar muitas coisas. A fé, como um grão de mostarda, é aquela que obedece. Quando nós não sentimos, não percebemos, não compreendemos com clareza o resultado do comando de Cristo, nós podemos obedecê-lo, crendo que Ele trará grandes bênçãos. Mas eu fecho este parênteses aqui, porque o texto continua. E fizeram um sinal aos companheiros, versículo 7, que estavam no outro barco, para que os fossem ajudar, e foram, e encheram ambos os barcos de maneira tal, que quase afundavam, e iam a pique. E então estas palavras, e vendo isto, a grande pesca, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. O que causou esta declaração? Pedro teve um grande encontro com o Senhor Jesus Cristo. Ele ainda não o conhecia propriamente. O Senhor os havia chamado, talvez eles foram com o Senhor Jesus Cristo em algum determinado lugar, ouviram o Senhor pregar, mas eles voltaram para o seu negócio. E aqui o Senhor volta a chamá-los novamente. E nós vemos que agora ele tem uma percepção da messianidade, da divindade do Senhor Jesus Cristo. E ao ser tomado por este sentimento da grandeza daquele homem, Deus, homem, em sua presença, nós vemos no versículo 8 que, vendo isto, o resultado daquela pesca, ele se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele entendeu claramente, queridos amigos, que aquilo nunca tinha acontecido no lago da Galileia. E que não era possível, por qualquer tipo de técnica de pescaria, reunir de repente, à luz do dia, uma multidão tão grande de peixes em um determinado lugar, e esses peixes permaneceram nesta rede e eles conseguiram pescar. Ele estava acostumado com um número pequeno de peixes, aquele hábito contínuo de uma empresa já tudo trabalhado, determinado na planilha, assim por dizer. De repente ele é surpreendido por algo tão grande, imenso, e ele percebe. Isso foi o resultado da vontade e do comando dele. E tendo percebido isso, pela primeira vez possivelmente, ele compreende, ele não é apenas um mestre. Ele é grande, ele é santo. Ele já tinha ouvido as palavras do Senhor Jesus Cristo algumas vezes. O Senhor já tinha pregado algumas vezes por ali. Ele era um homem temente a Deus. Era um homem que guardava a lei do Senhor, mas era um pecador. Oh, meus queridos amigos, o que causou essa declaração de Pedro? Senhor, Pedro, vendo isto, disse, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. É claro, a divindade do Senhor Jesus Cristo foi pela primeira vez percebida por Pedro. Oh, meus queridos amigos, foi como no Monte da Transfiguração. Ali está Pedro seguindo o Senhor com seu irmão André, ou melhor, ali está João, Tiago e Pedro. O Senhor começa a orar e de repente o seu rosto transfigura. Mais uma vez, de uma maneira muito clara, agora de primeira mão, Pedro vê a glória do Senhor Jesus Cristo naquele Monte da Transfiguração, quando o seu rosto brilha. É como se o Senhor, por grande condescendência àqueles que serão seus apóstolos, para afirmar a fé daqueles homens no seu poder. Eles enfrentariam grandes perseguições, mas para afirmar a fé dos discípulos no poder do Senhor, é como se por um momento ele puxasse a máscara, a borracha da sua humanidade, a glória da sua divindade brilhasse.
E Pedro, sem saber o que fazer diante da glória, da divindade, uma percepção direta do Senhor Jesus Cristo como Filho de Deus, a voz de Moisés e de Elias, ele não sabendo o que fazer, começa a não falar coisa com coisa. Senhor, o Senhor quer que nós façamos uma cabana aqui de palha, de ramos, uma para o Senhor, uma para Moisés, uma para Elias. Ele não sabia o que ele estava dizendo, ele está tomado por um senso da divindade do Senhor Jesus Cristo. E é exatamente o que acontece aqui. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Um conflito na alma de Pedro, que estava conhecendo o Senhor Jesus Cristo. Queridos amigos, quando pela primeira vez em nossa busca por Deus, pelo Senhor Jesus Cristo, conforme nós vamos ouvindo a palavra e agora compreendendo-a, nós percebemos que isto é verdade e que Jesus Cristo não é um mero personagem da história humana, mas de fato Deus veio a este mundo, e que sendo Deus, Ele conhece tudo a respeito de mim. Então nós somos tomados por um senso de perplexidade, talvez. Se Ele sabia exatamente onde estavam aqueles peixes ao ponto de comandá-los a ir para a rede, pensou Pedro, penso eu, Ele sabe muito bem os pecados que eu cometi ao longo desta semana. Senhor, aparta-te de mim, que sou um pecador. Quando pela primeira vez nós percebemos que Deus, Ele vê o meu pecado, Ele lê dentro de mim, Ele sabe tudo o que eu fiz, o que eu pensei, quando ninguém viu, quando ninguém soube, a única resposta da alma, a resposta apropriada, é este senso: eu sou um pecador, Senhor. Ele dá esta resposta porque diante da santidade do Senhor Jesus Cristo, ele sente a sua indignidade. Senhor, eu sou um pecador. Um sentimento de ser indigno para estar diante de um homem santo, o Filho de Deus, o Criador de todas as coisas. O reconhecimento de pecados causa isso. Eu estou lidando com um conflito na alma que deseja a salvação, dentro de nós. Há um sentimento, queridos amigos, de grande indignidade, quando nós compreendemos que Deus, Ele é pessoal, Ele vê, Ele conhece, Ele ouve, Ele sabe, Ele não é uma energia distante, Ele não está lá, eu estou aqui cuidando da minha vida, Ele não sabe o que eu estou fazendo. Quando nós aprendemos estes atributos, estas características de Deus, então nós nos sentimos tão sujos, queridos amigos. Pedro entendeu muito bem que o Senhor o conhecia e sabia tudo sobre ele. Senhor, afasta-te de mim, que sou um pecador. Como Jó, no capítulo 40, se você abrir comigo no versículo de número 4, ouça essas palavras de Jó: eis que sou vil, que te responderei eu, a minha mão ponho à boca. Ele ouvira falar sobre o Senhor e agora o Senhor se revela a ele. E ele é tomado por um senso da sua imundícia espiritual. É como Isaías no capítulo 6, no versículo de número 5, ali está Isaías profetizando a Israel, repreendendo a Israel por seus pecados, dizendo: ah, nação santa, ah, nação perversa e idólatra. De repente, no versículo de número 5, o Senhor se revela a ele. Então disse eu: ai de mim, pois estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, e habito no meio de um povo de impuros lábios. Os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos exércitos. Esta é a resposta natural, automática da alma. A alma responde desta maneira à compreensão da verdade sobre Deus e sobre o estado de minha alma. Agora, é uma obra do Espírito quando isso acontece, porque naturalmente nós não fazemos isso. Naturalmente nós não reconhecemos que somos culpados, pecadores diante de Deus. É algo muito, muito difícil para uma pessoa reconhecer o seu estado de culpa. A nossa mente não aceita, ela foge disso. Assim, não é algo natural para nós. Mas quando o Espírito de Deus, pela palavra do Senhor, nos convence do nosso estado e da santidade de Deus,
então é um reflexo natural da alma responder com um senso de indignidade pessoal diante da glória do Senhor. Oh, amigos, quanto mais perto nós chegamos da luz, mais claramente nós vemos a nossa pecaminosidade. Pedro, pela primeira vez, estava próximo de algo que mostrou a divindade do Senhor Jesus Cristo. Quanto mais eu ouvia a palavra do Senhor, quando Ele abriu os meus olhos, e mais eu entendia que o pecado é algo que habita dentro de nós, não só coisas que eu fiz e ficou para trás e eu estou aqui limpo. Ele está em mim, Ele deixou uma mancha chamada culpa do pecado. Mas eu era tomado por um senso da minha pecaminosidade, um abatimento na alma. Quanto mais perto da luz, quanto mais eu lia a palavra do Senhor, mais claramente eu via a multidão dos meus pecados, a minha culpa diante de Deus, a minha indignidade. Esta é uma obra do Espírito Santo de Deus. A resposta de Pedro foi essa: Senhor, ausenta-te de mim, observe que sou um homem pecador. Dentro dele ele sentiu a glória de Deus, e a resposta dele não foi: Senhor, ausenta-te de mim porque tenho cometido pecados. Não, ele vai mais fundo. Ele reconhece o estado da sua alma, da sua natureza. Ele diz: Senhor, por natureza, eu sou um pecador. As palavras do Salmo que nós lemos, Salmo 139, o Senhor me conhece. Eu não me conheço como o Senhor me conhece, mas quando Ele me permite pelo seu Espírito, como que em um espelho, ver o estado da minha alma, então essa é a nossa resposta. Eu sou um homem pecador. Eu não apenas cometo pecados, eu sou uma máquina de produzir pecados. Eu sou um pecador. Senhor, aparta-te de mim, que sou um pecador. Quando alguém está buscando a Deus para o perdão e Deus abre os seus olhos para o estado do seu pecado, porque sem compreensão e reconhecimento de pecados, eu não buscarei o perdão de Deus. Então nós passamos de um senso de culpa por um grande pecado, ou 2 ou 3 que nós cometemos, para a compreensão de que o pecado habita em nós, opera em nós e domina dentro de nós. E é algo tão amargo, amigos. É algo tão difícil quando nós somos tomados por este sentimento. Mas veja, Pedro faz um pedido, e eu creio que este pedido dele, por mais que ele tenha sido afetado pela santidade do Senhor Jesus Cristo e pela uma percepção da sua sujeira espiritual diante do Deus eterno, foi um pedido errado. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, ausenta-te de mim que sou um homem pecador. É um pedido errado. Ele deveria ter dito: Senhor, me perdoa porque eu sou um homem pecador. Venha ao meu socorro, Senhor, porque agora eu sei que eu estou perdido e condenado. E não afasta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele estava confuso em seus sentimentos. Deixa-me tentar ilustrar o que estava acontecendo na alma deste homem. Se você abrir comigo no capítulo 5 do Evangelho de Marcos, do versículo 1 ao versículo de número 20, nós temos a experiência de um outro homem. O Senhor se dirige àquela região de Gadara, do outro lado do lago da Galileia. E nós lemos, Marcos nos diz, no capítulo 5, que o Senhor deixa o barco. E chegando ao outro lado, versículo 1 do mar, à província dos Gadarenos, e saindo do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros um homem com espírito imundo. Ele era possuído por demônios imorais, por isso espírito imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, cavernas, isto é, e nem ainda com cadeias podia alguém prender, porque tendo sido muitas vezes presos com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas em pedaços e os grilhões em migalhas, e ninguém o podia amansar. E andava sempre de dia e de noite, clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu, lembre-se da experiência de Pedro, e adorou-o. E clamando com grande voz, disse: Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus que não me atormentes, porque ele dizia: Sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião é o meu nome, porque somos muitos.
E rogava-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos, e todos aqueles demônios lhe rogavam, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus logo lhe o permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. Eram quase 2.000 porcos, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos, e saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera legião, agora assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. Versículo 17. E começaram a rogar-lhe a Jesus que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que fora endemoniado que o deixasse estar com ele. Jesus, porém, não lhe o permitiu, mas disse: vai para a tua casa, para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez e como teve misericórdia de ti. Você percebe a experiência deste homem? Um homem perdido, um homem dominado, literalmente dominado por Satanás. Ninguém o domava. O Senhor chega à beira daquele lago, em Genezaré. Há um barranco, ele sobe com seus discípulos, e logo que ele desponta em terra, este homem o vê distante. Nós lemos no versículo 1, 2, que ele sai então ao encontro, ele corre em direção ao Senhor Jesus. É fascinante a narrativa aqui, é muito profunda. Dentro dele há demônios que o controlam, mas a sua alma, a sua mente ainda estava ali, embora controlada. E aqui é um conflito. Os demônios reconhecem o Senhor Jesus Cristo, e ele também em sua alma. E ele corre em direção ao Senhor Jesus Cristo e se prostra aos pés do Senhor Jesus Cristo. Em sua alma, como um homem criado à imagem e semelhança de Deus, um pecador, ele desejava profundamente ser liberto. Ele desejava profundamente ser restaurado, a sua mente sã e perdoado. Mas quando ele chega aos pés do Senhor Jesus Cristo, versículo 6, correndo o adorou, então ele clama com grande voz e disse: mas não é ele quem fala, e sim, controlado pelos demônios, ele diz: que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus vivo. Enquanto ele desejava ser liberto e perdoado e restaurado, uma outra parte dele, dominada por esses demônios, dizia: afasta-te de mim, Senhor. Que tenho eu contigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo. O que há entre nós? Que comunhão há entre nós? Eu sou trevas, tu és luz, aparta-te de mim. Senhor, retira-te de mim, que sou um homem pecador. Há um conflito na sua alma. E o Senhor Jesus o liberta. O Senhor Jesus o perdoa. O Senhor Jesus o transforma. E nós lemos então neste versículo de número 15, que eles foram ter, aqueles da cidade, e viram o endemoniado que tivera legião assentado, vestido em perfeito juízo, e temeram. Restaurado, perdoado. Vai embora, Senhor. Ó Senhor, estou aqui aos teus pés. Mas dentro de mim há um conflito, nos sentimentos. Quando nós estamos buscando ao Senhor, nós chegamos em um limiar da existência em que nós já não sentimos muito gosto pelas coisas. E este mundo perde o seu sabor. E de repente tudo aquilo que fazia sentido para nós, trabalhar, juntar dinheiro, desfrutar, lazer, isso parecer o sentido, o propósito da vida, de repente perde todo o seu sentido. E você diz dentro de si mesmo: se eu pudesse conhecer e encontrar sentido, algo que me motive a despertar pela manhã, entender por que nós nascemos e existimos e estamos aqui, e ter a ajuda de Deus, e conhecer a verdade. Eu sou um pecador, e ter a nova vida e ser reconciliado com Deus e conhecê-lo de fato, e Cristo e o seu perdão. Mas a outra parte dentro de nós, assim por dizer, diz: não, fique longe de mim. Eu estou muito bem. Eu estou seguro em meus bens, na minha idade, no que eu já fiz. Eu não quero ser perturbado. Eu não quero mudar. Eu não quero ser transformado. Eu não quero sair disso. Eu quero a minha vida para mim mesmo. Eu não quero deixar de fazer as coisas que eu gosto.
Eu não quero saber de Deus e buscar a Cristo. Eu não quero ter nada a ver com a Bíblia e com crentes e com o Evangelho e buscar a Cristo. Nós nos assemelhamos a este homem. Nós sentimos a gravidade do nosso pecado, o domínio que o pecado tem em nós, o vício que o pecado se tornou. Nós sentimos o mal que ele causa a nós e às pessoas que amamos. Quanta tristeza! Mas dentro de nós, como um viciado, nós não queremos largar isso. Nós não queremos deixar a prática destes pecados, ou a nossa autossuficiência. É triste, não é? Ele disse, não me atormente, deixe-me só. Ele resiste a receber o auxílio do Senhor. Mas o Senhor, que é tão misericordioso, Ele faz com que aquele homem seja liberto pelo seu poder, poder de Cristo, e que a vontade de Cristo, que é misericordioso e salvador, seja maior que a vontade e a resistência daquele homem e daqueles demônios, e ele o salva. Volte novamente a Pedro, o nosso texto em Lucas capítulo 5. Pedro, tendo visto isto, no versículo de número 20, número 8, e vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um homem pecador. Ele estava tão consciente, amigos, de seus pecados, que ele esqueceu que diante dele estava o Salvador que tira os pecados. Não permita que quando você estiver buscando ao Senhor, isso irá acontecer. Toda pessoa salva já passou por isso. Quando nós percebemos o nosso pecado, queridos, eu repito, é tão pesado. E nós nos sentimos tão culpados e tão perdidos e tão sujos. Mas não permita que a percepção do peso do pecado lhe impeça de perceber que o Salvador está pronto a tirar o pecado. É isso que está acontecendo. Ele é tomado por um senso da glória, da santidade de Deus e de sua culpa, do seu pecado. Então ele diz essas palavras, este pedido errado, Senhor, aparta-te de mim. Ele esqueceu que o Salvador dos pecados está ali. O publicano fez muito melhor no templo, quando bateu no peito e disse, Senhor, tem misericórdia de mim que sou pecador. É isso que você deve fazer. É algo muito delicado, não é? É um anseio, é uma angústia, é um conflito dentro da alma. Como posso? Eu sou um pecador e isso me faz me afastar de Deus, porque eu pelo menos preciso ser honesto uma vez na vida. Como é que eu vou a Ele, sujo como eu estou? Continuando nesses pecados, sem conseguir largar esses pecados, você percebe? Não se esqueça que Ele está ali para tirar o pecado, Ele veio para tirar o pecado. Não permita que no momento do conflito da alma, em que você sente profundamente a culpa e o pecado e a condenação, a visão de Cristo como Salvador que tira o pecado seja eclipsada. Não diga para Ele, Senhor, aparta-te de mim, eu não posso ir a Ele. Mas diz a Ele, Senhor, eu me vejo em meus pecados, tem misericórdia de mim, pecador. Você percebe o que acontece aqui? É algo que acontece também na alma, no conflito da alma, quando nós estamos indo a Deus, a Cristo, para a salvação. Pedro percebe o seu pecado, mas ele de repente escorrega para uma salvação por meio de méritos. Você percebeu isso? Observe novamente. E vendo isto, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo, estou no versículo 8, Senhor, ausenta-te de mim, que sou um pecador. O que ele quer dizer aqui? Senhor, eu sou um pecador, eu ainda preciso melhorar para te ter como Salvador. Oh, meu amigo, você me fala sobre o Evangelho, eu entendo, e você abre a Bíblia comigo tantas vezes, e eu entendo, mas dentro de mim, eu sou muito pecador, eu preciso melhorar muito ainda para ser um crente. Senhor, aparta-te de mim, aqui está a salvação e o perdão. Eu digo, eu ainda tenho que fazer muita coisa, você sabe, a gente é tão imperfeito, a gente tem tantos pecados, eu ainda vou chegar lá para depois ir a Cristo. Não faça isso, não escorregue para uma religião de méritos humanos. Eu preciso melhorar muito ainda para ter o perdão, para ter Cristo, para recebê-lo. Ele é alguém tão maravilhoso. Eu não mereço isso.
Eu preciso parar, mudar, me controlar. Oh, queridos amigos, salvação não é por méritos próprios. Ele volta a uma religião, salvação por méritos, em vez de salvação por graça. E este é o ponto central da mensagem do Evangelho. E é aqui que na alma, quando nós estamos neste conflito, convictos que somos pecadores e não merecemos o céu e o perdão e a misericórdia de Deus, nós imediatamente escorregamos para isso. Eu preciso melhorar muito para Deus me aceitar. Cristo é tão bom, é tão maravilhoso, eu não o mereço, eu preciso mudar primeiro para ir a Cristo. Não faça isso. Esse foi o erro de Pedro. Qual é a raiz disso aqui? A raiz é a incredulidade. Quando Deus está presente e o Espírito opera na alma pela sua palavra, a atenção da alma se volta inteiramente à mensagem que está ouvindo ou que está lendo em casa do Evangelho. Parece que todo mundo desaparece. Deus está falando para mim, sou eu que estou sendo descrito aqui. Quando isso acontecer, e esse conflito na alma, eu sou muito sujo, eu sou muito pecador. Esse foi o meu conflito por meses, quase 8 meses. Quanto mais Deus me fazia perceber a minha pecaminosidade, mais eu me angustiava para saber que Deus é santo e justo em me condenar. Em outras palavras, qual é o raciocínio, a conclusão lógica? Como eu, que agora entendo e sei que sou um pecador culpado e condenado, posso ir em direção a Cristo, em direção a Deus, que é santo, que deve julgar e que vai me punir contra quem eu tenho pecado? Não é natural sentir isso e pensar nisso? Eu sinto a grandeza da minha culpa. Eu sinto que mereço condenação e que eu estou morto espiritualmente. Mas quando eu sou tomado por este senso de pecados, se você é tomado por ele, não faça assim. Não permita que o senso da tua culpa e condenação e pecado eclipse o fato de que Jesus Cristo, contra quem nós temos pecado, de fato está ali para tirar o meu pecado. Pode ser que você, como Pedro, esteja empurrando o Senhor Jesus Cristo para longe de você. Senhor, ausenta-te de mim, eu sou muito pecador. Talvez essa seja a raiz, a incredulidade. Ele não vai me salvar, agora eu entendo que eu sou pecador. Acaso você imagina que as outras pessoas que compreenderam isso e foram a Cristo não se viam como grandes pecadores também? Talvez aqui esteja o problema. Talvez esta seja a incredulidade. E pode ser que você esteja empurrando a Deus para distante de você. Empurrando o Salvador que veio para tirar o pecado para longe de você. Você deve ir a Ele como você está, com este temor, com esta culpa, com este senso de indignidade, porque Ele é o Salvador que tira o meu pecado. Eu não posso virar as costas e ir embora, porque eu sigo carregando os meus pecados. E eu me afundarei mais neles. A resposta do Senhor é tão maravilhosa. O Senhor não dá a Pedro o que ele pede. Ele não se aparta de Pedro, pois que o espanto se apoderara dele, de todos os que com ele estavam por causa da pesca de peixe e dos demais. E nós lemos no versículo 10, na metade, disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Não é maravilhoso? Parece incompreensível quando nós estamos naquele momento de trevas, de culpa, de angústia. Como eu vou a Deus, contra quem eu tenho pecado, que é justo, que é santo e deve me punir e me lançar no inferno? Vá a Ele. Essa é a resposta da fé. Porque Ele te diz: vinde a mim, ouça a voz do Salvador. Não ouça as vozes da mente, do pecado, do temor e de Satanás. Vá em oração ao Senhor Jesus, no estado espiritual que você se encontra. Vá a Ele. E conforme você vai a Ele, confessa a Ele os teus pecados. Não é maravilhoso ouvir o som desta voz de Deus dirigida à nossa alma? Não temas. Eu perdoei o teu pecado. Eu perdoei a tua iniquidade.
Vá a Ele, querido amigo. Há uma advertência final aqui. Você se recorda do gadareno? Volte novamente àquele texto do gadareno que nós lemos um minuto atrás. Está lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 5, no versículo 1 a 20. O Senhor Jesus Cristo recebe um pedido. Versículo 14 do capítulo 5. E os que apacentavam os porcos onde entraram os espíritos imundos fugiram e o anunciaram na cidade e nos campos e saíram, todos eles, a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus e viram o endemoniado, o ex-endemoniado, o que tivera a legião, assentado, vestido e em perfeito juízo, e temeram. E os que aquilo tinham visto, observe, contaram-lhes o que acontecera ao endemoniado acerca dos porcos. E eles fazem um pedido a Cristo e rogaram-lhe que saísse dos seus termos. Senhor, aparta-te de nós. E a resposta do Senhor foi esta: ele entra no barco e ele vai embora. Porque ele respondeu e deu aquilo que eles pediram. E porque no caso de Pedro ele não respondeu e não deu aquilo que ele pediu. Porque o pedido desses homens e mulheres que viram o poder e a glória do Senhor Jesus Cristo libertar e transformar aquele homem, a impressão que eles tiveram da santidade de Deus e dos seus pecados, não resultou de um senso de pecaminosidade pessoal e individual. A percepção da santidade, da glória, da luz de Deus ali diante deles, não os levou a um senso de uma pecaminosidade e condenação. E assim este pedido é uma resposta de quem ama o pecado e de quem se determina a manter-se longe de Deus. Assim eu digo para Deus: Senhor, aparta-te de mim. E eu devo te dizer, querido amigo, se ao aprender sobre o Senhor Jesus e o seu amor tão grande, sobre a eternidade e o dia de prestarmos contas a Ele, você se apega mais ao teu pecado, à tua autodeterminação, e você diz ao Senhor, mesmo que sem palavras, e o rejeita, talvez silenciosamente: eu vou permanecer como eu estou, aparta-te de mim. É muito certo que o Senhor dê o que você pede. E Ele terá que dizer também naquele grande dia de julgamento: aparta-te de mim, nunca te conheci. Nunca te conheci. Qual é o fruto, o sinal desta gloriosa salvação? Você viu o que ele fez, Pedro? Lucas capítulo 5. O Senhor responde, e nós lemos que no versículo 11, versículo 10, de igual modo também de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram companheiros de Simão, e disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. E levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Você percebe o fruto da salvação? Eles se entregaram a Cristo. Eles o colocaram em primeiro lugar e as suas vidas agora pertenceriam ao Senhor. E o Senhor os guiaria por uma vida maravilhosa, para não dizer, no caso deles, tão fantástica para qualquer ser humano. 3 anos vendo a glória de Deus na pessoa de Cristo. O Deus eterno, Criador, a verdade em pessoa. Então serem representantes de Cristo para toda a humanidade, terem suas palavras inspiradas aqui registradas, serem feitos colunas na igreja de Cristo e estarem agora na eternidade com o Senhor. Quando você vai a Ele para o perdão, não se esqueça disso. Entregue-se também a Ele para pertencer a Ele. E diga a Ele: Senhor, me salva, me resgata do mercado da escravidão dos meus pecados e eu pertencerei a Ti como filho, como servo. Diga também a Ele isso. Isto é, se entregue a Ele pela fé. Esse é o conflito na alma de quem busca o Senhor.
Não permita que a incredulidade, que o amor do pecado obliterem esta salvação. Nem mesmo que o medo, porque Satanás também se aproveita deste momento. Sim, a tristeza, mas Satanás irá garantir que quando nós percebemos a nossa pecaminosidade, haja também angústia e desespero. Este foi o caso de Judas. Nos é dito que mesmo que ele tenha buscado um lugar de arrependimento, ele não achou. Por quê? Porque ele não foi a Cristo. O seu remorso, o seu pecado foi tão grande, a consciência dele, que antes de ir a Cristo, ele tirou a sua própria vida. Se ele simplesmente tivesse olhado para o Salvador, tenho absoluta certeza, mesmo ele teria sido salvo. Ele é o Salvador que veio a este mundo. Ele é o Rei da glória. Ele é o Senhor. Ele é o único capaz de perdoar. E lembre-se disso. Ele está pronto, decidido e apto a tirar o teu pecado e te perdoar. Vá a Ele como você está. Creia, se entregue, ore e clame, e Ele te salvará. Vamos orar juntos. Ó Senhor Deus, nosso Deus, quão resistente nós somos em nós mesmos e quão grande é o apego do pecado. Ajuda-nos quando sentirmos a nossa condenação, a então desviar os nossos olhos e olharmos para o Salvador que o Senhor enviou, a única esperança, o libertador, o misericordioso, o poderoso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Vem, Senhor, vem. E ao sairmos mais uma vez para este mundo que um dia será concluído pela volta de Cristo, não nos permita deixar para amanhã. Vem e ajuda-nos e salva-nos, Salvador bendito. Nós rogamos isto em teu santo nome, ó Senhor Jesus, e para o teu louvor, ó Pai. Amém.